Olá, muito bom dia, amigos, companheiros espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Na semana passada estávamos falando das aparições de Jesus e vimos que as aparições de Jesus nada mais eram do que o corpo espiritual de Jesus. Jesus não estava se permitindo ver com o corpo material. O corpo material dele havia já encontrado a morte. Todas as aparições de Jesus que ele se permitiu ver foi do corpo espiritual dele, o seu perispírito, Hoje falaremos no final do capítulo 15, 64 a 67. Com esses itens finalizamos o capítulo sobre milagres de Jesus. Hoje falaremos a respeito do desaparecimento do corpo de Jesus. Nesse capítulo todinho falamos a respeito dos milagres de Jesus. E vimos que tudo que Jesus realizou foi sim efeito de um espírito elevadíssimo que veio até nós para nos ensinar a lei de amor, de caridade e de perdão. E quando Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele era sabedor da lei de Deus, a lei imutável, que não se pode ir contra as leis naturais. Mas veio no momento certo para nortear o nosso caminho, exemplificar, já que nada escreveu, não perdeu a oportunidade de ensinar pelo exemplo, Agora voltemos especificamente ao tema de hoje, que muitos têm falado sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Segundo os evangelistas, baseados na narrativa das mulheres que foram ao sepulcro e não o encontraram. Como considerar o desaparecimento do corpo de Jesus como sendo milagroso? Jesus sempre pegou o desapego das coisas deste mundo. Por que ele ia se preocupar com um corpo já sem vida? Ressuscitou? Não ressuscitou. Pois como vimos, se ele tivesse voltado à vida, não apenas Maria e os seus discípulos o veriam. Todos o veriam. Outros declararam que houve uma subtração clandestina do seu corpo. Simplesmente furtaram Jesus, talvez para evitar que o corpo dele fosse entregue a mais humilhação, já que antes da morte de Jesus houve tanta humilhação perante o seu suplício. Então, e há aqueles ainda que Jesus afirmam que ele não veio com um corpo carnal, apenas um corpo fluídico. Teria vivido Jesus toda a sua vida como se fosse uma visão, uma aparição. Chegaram a falar de agênere. No começo dos nossos vídeos falamos a respeito, É um espírito momentaneamente materializado, assumindo as formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa. Tendo assim nascimento, morte, tudo que fez materialmente teria sido feito apenas aparente? Repetimos sempre, Jesus tinha condição de viver assim, como se fosse fluido? Tinha. E tem, e muito mais ainda. Como todos os outros milagres que comentamos, Jesus sempre agiu dentro de conformidade com as leis naturais. E não o faria diferente com o seu corpo, que não tinha mais vida. Ele já tinha servido para a sua missão tão grandiosa que teve aqui na Terra. Podemos dividir as passagens de Jesus em dois períodos, O tempo que ele passa na Terra, desde a sua concepção, nascimento, e com tudo que ele faz na Terra, são características de quem possui um corpo físico. Todos os supostos milagres que comentamos nesse capítulo, todos são explicados pela expansibilidade do perispírito. O que em nosso atual estágio evolutivo, ainda não temos a menor condição. Falamos que são muitas leis que existem no universo que ainda nós não descobrimos. E nem por isso elas deixam de estar presentes. A espada, a lâmina, ela fere o corpo, mas ela não fere o espírito. Se Jesus foi ferido, é porque seu corpo era carnal.
tanto que seu corpo veio a óbito, dentro da lei natural. Repetimos sempre. Jesus tivesse vivido como um agênero, ele não teria sido sofrido as lesões pela lama e tudo mais. Repetimos sempre. Nesse estado, não há como um corpo ser ferido. Jesus teve seu suplício. Aconteceu a morte do corpo físico. Isso ninguém pode negar. E foi sepultado, tudo dentro do padrão, como os corpos de carne são. Após sua ressurreição, que não foi do corpo físico e sim do espiritual, se permitiu ver por alguns. E esse sim desapareceu se elevando, porque esse era fluídico e não mais o corpo de carne. Já comentamos que o veículo físico não sente dor. Quem sente dor é o espírito, através do seu perispírito, que ele transmite a sensação do corpo para o espírito. E se ele sentia as dores, é porque o corpo dele, novamente, era igual aos outros. Que o corpo de Jesus era semelhante aos demais. Ninguém pode negar isso. As considerações morais de Jesus é mais uma prova disso. Um corpo fluídico, como supõe, não estaria sujeito à dor do suplício. Jesus não iria sofrer tudo que sofreu se ele tivesse um corpo apenas fluídico. Então, tudo que ele passou poderia ser considerado como uma encenação. Não teria passado de vão simulacro, o que é inadmissível perante a evolução moral e espiritual de Jesus. Sua vida, suas aparições, provam que Jesus veio até nós como um igual, com corpo material, corpo espiritual ou fluídico. E sem contar que o espírito, né? A parte inteligente de Jesus, né, que não necessitava de forma alguma de vir até aqui, a terra, terra de provas e expiações. Sim, veio como missão para fazer com que o nosso progresso tivesse aquela alavancada. Ele veio como mestre, ele veio como exemplo. Façam como eu fiz. Agora, aqui sabemos que quando nós vamos reencarnar na Terra, nós necessitamos do fruto cósmico universal, do nosso orbe, para constituir o nosso perispírito. E para nós é perfeitamente natural, porque nós estamos no segundo ano, pegar fruto cósmico universal do segundo ano para compor o nosso perispírito é muito fácil. Agora, imaginem a dificuldade de Jesus para compor o seu perispírito à maneira daqui da Terra. Porque, como nós falamos, ele veio igual a nós. Ele não veio diferente, né? O corpo dele era igual ao nosso. Imagine a dificuldade dele para constituir o seu perispírito de fluidos tão grosseiros como é o do nosso orbe. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.